Amados irmãos protestantes, eu gostaria que vocês pudessem ouvir com atenção. A necessidade de compreensão muito de vocês a respeito do que é a igreja é muito grande. Vocês não conseguem compreender o que é a igreja. Uma vez que Lutero confunde o sacerdócio real, régio, com o sacerdócio ministerial, logo Lutero vai dizer que cada pessoa é sacerdote e que cada pessoa pode, vamos dizer assim, que se comunicar, se relacionar com Deus sem precisar da intermediação de um ser humano, de um sacerdote. Então ele equipara o sacerdócio régio, que todos nós, por meio do batismo, nos tornamos em Cristo Jesus sacerdotes, profeta e reis, ou seja, na pessoa de Cristo, nós nos tornamos e participamos do sacerdócio de Cristo, do profetismo de Cristo e do reinado de Cristo. Em Cristo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E fazendo essa nivelação, ou fazendo essa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Igualando o sacerdócio régio comum dos fiéis ao sacerdócio ministerial, fazendo com que o sacerdócio régio seja até mesmo superior ao sacerdócio ministerial. Então, a partir daí nasce o grande problema do que é a igreja. E muitas vezes se interpreta ou se entende aquilo que nós católicos dizemos a respeito da igreja como se a igreja fosse apenas um prédio. Nós estamos falando de igreja, mas a igreja para o protestantismo é como se o católico dissesse que a igreja é um prédio. Tipo, a sede de Roma, a sede da igreja está lá em Roma. O Papa reside lá em Roma. Então, se um dia Roma, que é um país, cidade do Vaticano, fosse destruído na guerra, então acabou a igreja católica. Ou na minha cidade tem a paróquia, mas se de repente no conflito caísse uma bomba na paróquia, pronto, destruiu a igreja. A igreja católica em São Lourenço deixou de existir. Como se a igreja fosse apenas o prédio. Não, a igreja é uma instituição. E como instituição, fundada, edificada pelo próprio Cristo, ela tem um corpo de doutrina e uma organização hierárquica. E é a partir daí que nós sabemos que, de fato, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo e não qualquer outra. Os protestantes vão dizer, não, qualquer pessoa por aí é a Igreja de Cristo. Qualquer pessoa que crê em Jesus é a Igreja de Cristo. Mas não é assim. A Igreja de Cristo, verdadeiramente como Cristo deixou, segue primeiro aquela ordenância, ou melhor, aquela revelação de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Quem não renascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. E como isso é possível? Veja, como isso é possível. São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 4, vai dizer assim: sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Então, a igreja de Cristo, ela é um só corpo e um só espírito. Graças a quê? A vocação a uma só esperança. Fomos chamados pela vocação a uma só esperança. Há uma só esperança. Ele vai dizer também que há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então veja, quando ele diz que há uma só esperança, nós, como diz São Pedro, temos que dar
as razões da nossa esperança, ou seja, da nossa fé, né? Temos que dar as razões da nossa esperança, em que nós cremos, né? Então, uma só esperança. A Igreja Católica existe nela uma só esperança. Há um só Senhor. Jesus é o nosso Senhor, né? Tem igreja protestante que vai dizer que Jesus não salva, né? Jesus não salva. Quem salva é Jeová, né? Vamos lá. Uma só fé. A fé nas igrejas protestantes são diversas. Uma crê de uma maneira, outra crê de outra. Uma crê que Jesus é Deus, outra crê que Jesus não é Deus, né? Uma crê que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é o arcanjo Miguel, e assim sucessivamente. Um só batismo. Então, a Igreja Católica tem um só batismo, seja para criança, seja para adulto, é um só batismo. O batismo na água e no Espírito. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Há um só Deus e Pai de todos. Então Jesus é o único Deus. Ou melhor, Jeová, Javé, melhor dizendo, eu falei Jeová agora. Javé é um único Deus. Um único Deus e Pai de todos. Que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, o batismo na igreja protestante, ele varia, ele muda, dependendo da igreja. A pessoa do Pai, dependendo das igrejas, muda também. A perspectiva sobre o Pai, a perspectiva sobre o Filho, a perspectiva sobre o Espírito, né? Então, para ser uma só igreja e para ser a igreja de Cristo, é necessário ter uma só esperança de salvação em Cristo Jesus, um só Senhor, que é o próprio Cristo Jesus, um só batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igreja protestante que batiza em nome de Jesus, né? Um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, é necessário ter uma só doutrina, uma só ideia, um só pensamento, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. E a carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte, capítulo 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque como o corpo é um, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, Cristo é o corpo, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Cristo é um só. Aí ele vai dizer, embora muitos membros formem um só corpo, e mesmo que o corpo seja formado por muitos membros, é um só corpo. Aí ele vai dizer, versículo 13, em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formarmos um só corpo. Fomos batizados em um só Espírito. Nas igrejas protestantes, existem vários tipos de batismo. Existem inúmeros tipos de batismo. O batismo de João, o batismo que é batizar em nome de Cristo, né? Com o nome de Cristo, eu te batizo em nome de Jesus. Existe o batismo da Trindade, existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito, né? Fazendo uma separação, né? E assim sucessivamente. Aí ele vai dizer, fomos batizados todos nós em um só Espírito para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Tem protestante que vai dizer, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, meu filho. Se você foi batizado como Cristo ordenou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa que te batizou, o pastor, seja quem for, te batizou com a intenção de fazer o que Cristo mandou, esse seu batismo é válido para a Igreja Católica.
Então você passa a fazer parte da igreja. Mas se você está fora do corpo, da comunhão com o corpo, você é igreja, você é um membro da igreja, porém você está fora da comunhão plena com a igreja. Você precisa retornar para a igreja. É por isso que eu anuncio para todos os protestantes, mesmo que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa que te batizou tinha a intenção de fazer aquilo que Cristo ordenou, eu te chamo para a Igreja Católica. Porque você é um membro da igreja, mas que está fora da comunhão plena com a igreja. Ele continua, versículo 15, né? Ou melhor, versículo 14. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser corpo, né? de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo, ou seja, uma só igreja. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 16, vai dizer assim: o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha, São Paulo está dizendo aqui que a Igreja de Cristo, obrigatoriamente, mesmo todos comendo do pão eucarístico, formamos um só corpo, porque há um só pão, né? Veja, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. A igreja de Cristo é a igreja eucarística, é a igreja que crê na Eucaristia, que crê que Jesus está na Eucaristia, que o corpo e o sangue de Cristo, transubstanciado no altar, das espécies do pão e do vinho, que se torna, né, que se transubstancia em corpo, alma e divindade de Cristo. Esta é é a maior das características da Igreja de Cristo. Né? Aqui nesses livrinhos aqui, laranja, né? Aqui ó, são as encíclicas. Tem uma encíclica aqui do Papa João Paulo II que vai falar que a igreja vive da Eucaristia. Eclésia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. A igreja vive do corpo de Cristo que é oferecido diariamente no altar do Senhor. Então, para ser igreja de Cristo, é preciso comungar, comer de um único pão, ou seja, da Eucaristia. Senão, não tem como ser igreja de Cristo. Senão, é impossível ser igreja de Cristo. Né? Outro aspecto que São Paulo nos dá é da carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Ele vai dizer, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom de profecia, exerça-o, conforme a fé. E assim sucessivamente. Temos dons diferentes, porém somos membros do mesmo corpo. Participamos do mesmo pão. Comemos e bebemos do mesmo cálice. E isso
é a característica chave da Igreja de Cristo. Você que me escuta, na sua igreja, você acredita, a sua igreja acredita que o pão da ceia, como vocês chamam, é o corpo e o sangue de Cristo? Se vocês não acreditam, então não é a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo crer que o sacerdote, o ministro ordenado, o sacerdote ministerial, aquele que recebeu a ordem para exercer a função de Cristo. Por isso que vai dizer que o padre é persona Cristo, ou seja, Cristo age pela pessoa do sacerdote. É como, por exemplo, poderíamos dizer assim que um gerente de uma loja, veja, o dono não está lá, mas a autoridade do dono é sobreposta nos ombros do gerente. O gerente exerce tudo em nome do proprietário. Tudo que ele decide está decidido, porque a autoridade do proprietário foi dada sobre ele. Ó, tá aqui, você tem carta branca. O que tu decidires está decidido. Foi o que Jesus fez com Pedro. Foi o que Jesus fez com os sucessores de Pedro. Foi o que Jesus fez com todos os padres que exercem na pessoa de Cristo a função sacerdotal do próprio Cristo. Então, quando um padre batiza, é Cristo que batiza. Quando um padre ouve a confissão, é Cristo que ouve a confissão. Quando um padre celebra a Eucaristia, é Cristo mesmo que celebra a Eucaristia. Quando um bispo ou um padre delegado pelo bispo celebra a crisma, é Cristo mesmo que celebra. Quando um sacerdote ouve, é testemunha, ouve um casal que contrai matrimônio, é Cristo que ouve, é Cristo que dá a bênção, é Cristo que sela aquela união. Ou seja, é Cristo que faz. Então, negar a Igreja Católica é negar o próprio Cristo. E essas são características. A Igreja Católica foi fundada por Cristo, tem um corpo de doutrina que é imutável, não pode ser mudado aquilo que é declarado dogma pela Igreja, é imutável, não pode ser mudado. E outra coisa, e é a mesma doutrina de sempre. Sempre, sempre, sempre a mesma doutrina. Nada mudou, nada mudou. É a mesma doutrina, é os mesmos sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma, unção dos enfermos, confissão, matrimônio e ordem. É os mesmos sacramentos, desde o início até os dias de hoje. É o mesmo, não muda, não muda. E a unidade plena está aí, no batismo. Fomos batizados, pronto. Nós todos fomos batizados no mesmo batismo. Participamos da Eucaristia, todos participamos da mesma mesa. Isso aqui é muito lindo quando São Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 10, verso 16. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí ele vai dizer, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. A Eucaristia é o ápice para revelar que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Porque na Eucaristia, todos nós, mesmo sendo muitos, comungamos de um só pão, Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E, comendo desse único pão, formamos um único corpo. E por que formamos um único corpo? Porque comungamos do mesmo pão. Ou seja, todos que comem o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia forma uma comunhão plena com Cristo e com os membros do seu corpo, que é a igreja. Então, meus irmãos, não se pode confundir igreja com prédio. Porém, existe um corpo de doutrina, existe um corpo sacramental, que a igreja chama de economia sacramental ou economia da salvação, e isto é imutável, é imutável. Negar isso é negar Cristo, é negar a sua igreja. E
sinto muito dizer para você que me escuta, você que é irmão separado. A igrejinha que você participa, se ela não tem os 7 sacramentos, se ela não tem a sucessão apostólica, se ela não tem um único batismo, um único pão, não é a igreja de Cristo. Sinto muito, não é a igreja de Cristo. Pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo. Até Lutero e a igreja luterana nega sacramentos. E negando os sacramentos, ou seja, nega Cristo. Apesar que o batismo da igreja luterana, a igreja católica ainda aceita como válido. Mas não tem como. A igreja de Cristo é a única, apostólica, católica, ou seja, a igreja que Jesus deixou. Amém. Deus abençoe você.